Eu sou o Armindo Ferreira e nós seguimos aqui da SET Expo 2023, último dia de evento, ouvindo bastante gente que manja do assunto aí de transmissão de dados, de audiovisual, de streaming. E olha, tenho a honra de receber aqui ao meu lado o João Palomino, 30 anos praticamente de experiência na área de cobertura de esportes e também hoje CEO da Live Sports. João, você pode dizer que você teve dos dois lados aí dessa transmissão, né? Sim, eu tive uma... Bom, muito legal estar aqui, Armindo, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. É exatamente isso, porque você, quando narrador, quando apresentador, apesar de eu ser muito curioso, mas você não tinha muita preocupação com o que havia no seu entorno técnico e tecnológico. Você tinha preocupação de transmitir aquilo com emoção para alguém. Sim. Quando você vai para a gestão e você passa a se preocupar no planejamento, na elaboração de uma transmissão, em aspectos tecnológicos e inovações que podem contribuir para que aquela informação chegue de forma muito legal para quem está assistindo, você passa a ver o mundo de outra forma. Você vê a emoção, mas você vê onde a emoção vai ser carregada para as pessoas, né? E uma terceira fase da minha vida profissional é criar uma empresa para tratar exatamente de transmissão, para tratar exatamente desse mundo da tecnologia e da técnica associado à emoção. Tanto que o lema da nossa empresa, da Live Sports, é transformamos tecnologia em emoção, porque é basicamente isso, né? Você encontrar formatos, formas, para que você consiga atingir algum público que precisa ser satisfeito com aquele conteúdo e ele não sabe onde procurar. A Live Sports ela surge exatamente da necessidade de federações, confederações, clubes de futebol poderem transmitir para o seu fã, para o seu torcedor. Porque as grandes emissoras, as emissoras de esporte fechadas, já não têm mais tempo para dar atenção a isso. Então surgem empresas como a Live Sports que vão fazer a transmissão para atingir e atender o desejo daquela pessoa especificamente. E até porque, né, a gente está falando de uma mudança no mercado, né, que a gente vem de um tempo que você só tinha aquela transmissão, aquela opção, e hoje esse consumidor de conteúdo de esportes ele tem um leque de opções, mas essa variedade também traz um desafio para ele, que é saber exatamente onde ele vai consumir o conteúdo que ele quer. Em qual plataforma, né? Havia uma situação, Armindo, muito confortável, cerca de 10, 15 anos atrás, porque você tinha a Rede Globo que transmitia aquele jogo, a Bandeirantes que transmitia basicamente aquele mesmo jogo, teve o SBT que transmitiu Copa do Brasil na década de 90. Eu, na época, era funcionário do SBT e fez um trabalho maravilhoso na transmissão da Copa do Brasil. As emissoras fechadas, Sport TV e ESPN, também transmitindo, sabendo que lá na ponta tinha um consumidor. À medida que surge a concorrência, à medida que você tem uma mudança de hábito de consumo, à medida em que novas plataformas, novos players entram no mercado e começam a ter interesse por determinados direitos, você tem um oferecimento muito maior de conteúdo para o consumidor. Mas, ao mesmo tempo, você tem de explicar sempre para o torcedor onde está passando. Então, antes você produzia e entregava. Hoje você tem de produzir, chamar a atenção da pessoa, saber onde ela está e entregar para ela na ponta onde ela está. Então, isso é um desafio gigante. Mas essa feira aqui mostra que as plataformas elas estão preocupadas e voltadas para essa solução de problema, para essa questão em si. E estão surgindo soluções maravilhosas de entrega de conteúdo muito rápido, muito mais barato, soluções muito mais modestas, mas mantendo o nível de qualidade que atenda às pessoas, para você conseguir ter um volume de produção muito grande, para atender os esportes que hoje estão caindo no esquecimento e não podem cair no esquecimento, mas entregar para esse público
de consumo focado. É aquele cara que quer aquele time ou aquele esporte. Então, vocês têm um case muito interessante que é com a torcida do Corinthians, né? Como Exatamente, exatamente. Porque já há algum tempo você percebe um movimento interessante de transmissões de jogos pelo YouTube sem imagem do jogo. Mas tem a imagem lá do narrador, do comentarista. Isso está fazendo um sucesso tremendo. É como se fosse o radinho antigamente, né? Eu lembro do meu avô, mas com a colocava imagem... o radinho porque ele queria outro locutor e queria ouvir ali. Né? Mas com a imagem do narrador e do comentarista. Com uma diferencial. Eles são torcedores do time também. Eles fazem uma transmissão diferente também. Sim. E a gente começou a perceber que o torcedor do Corinthians, ou o torcedor de um outro clube, ele quer aquele conteúdo para ele. Ele quer se sentir importante, ele quer se sentir parte daquilo. Representado. Todos nós queremos, Armindo. Todos nós queremos nos sentir representados. Então, quando você tem um programa em que o apresentador é corintiano, o comentarista é corintiano, o repórter é corintiano, o convidado é corintiano, e você tem uma transmissão, como a gente faz, no dia de Corinthians, 1h30 no aplicativo do Universo SCCP e no canal do Corinthians, o torcedor do Corinthians vai ver o técnico falando para ele, vai ver o jogador falando para ele. Ele vai ter acesso a coisas que são exclusivas para o torcedor do Corinthians. Há uma câmera que você não vai ver na Globo, não vai ver no SBT, mas vai ver no Universo SCCP e no YouTube, porque é para o torcedor do Corinthians. Isso é uma produção da Live Sports, um planejamento que a Live Sports fez com o Sporteca, com o próprio Corinthians, e a gente está percebendo que isso está crescendo, porque o torcedor do Corinthians, ele começa a ficar ansioso à medida que o jogo vai chegando, e ele quer ouvir aquilo que ele quer ouvir. Ele quer saber a informação sobre o Corinthians. E claro, há todo um cuidado jornalístico, mas é feito para o torcedor do Corinthians principalmente. Então a gente pode dizer para quem está acompanhando a gente aqui no SBT News e que consome conteúdo de esportes, que cada vez mais essa customização, personalização de conteúdo vai fazer parte da vida dele e que, por outro lado, vocês também têm se preocupado cada vez mais em levar essa demanda até eles. Exato. Eu acho assim, existe o interesse bem focado, existe o interesse bem focado. Mas existe também uma produção que ela é globalizada, que é geral e que tem de atender aqueles caras que, não, eu quero assistir um jogo imparcial. E as plataformas estão permitindo que você tenha 2, 3 narrações diferenciadas para o mesmo jogo. Você pode ter um grande clássico em que você vai ter uma narração de Corinthians, uma narração de Flamengo e uma narração neutra, se você quiser. Você consegue dividir em canais diferentes assim. Eu acho que aí tem uma graça, aí tem uma coisa que é muito interessante, que são experiências e experimentos que a gente vai fazendo. Tem um outro trabalho que nós fizemos para o Cruzeiro. O Cruzeiro, por intermédio do portal O Tempo, comprou os direitos. Na verdade, o Cruzeiro vendeu os direitos para o portal O Tempo, os direitos do Cruzeiro como mandante do Campeonato Mineiro. E nós transmitimos todos os jogos do Cruzeiro. Eles tinham expectativa de vender 33 mil assinaturas, venderam 55 mil. Uau! Porque pelo interesse. Sim. O torcedor do Cruzeiro não queria assistir numa emissora. Ele queria assistir alguém que falasse para ele, que dissesse para ele. Né? Eu sou jornalista. Eu confesso que estou me adaptando a esse novo mundo, mas eu compreendo esse novo mundo. Né? E a gente tem de se adaptar a esse novo mundo. Gosto da transmissão que seja imparcial, para que eu também forme a minha opinião sobre a transmissão. Mas é inevitável que esse é um caminho sem volta. Muito obrigado pela sua presença aqui no stand do SBT News e bastante sucesso. Obrigado, Armindo, agradeço a todos, obrigado pelo carinho e pelo convite. E é sempre legal você poder debater sobre os novos caminhos da distribuição de conteúdo. A gente que está vivendo esse mundo agora, e estamos vivendo um mundo muito especial, porque apesar do focado, apesar disso, apesar daquilo, você citou lá no começo, havia alguém que detinha os direitos. Nunca se transmitiu tanto conteúdo das mais diversas formas como agora, por causa das novas plataformas. Obrigado. Bom.